sempre começo a agradecer. Ai, peraí, isso aí. A gente aperte em qual, da direita, Leave Meeting. O que eu faço aqui? Não, é o outro. Tem um entendi para você apertar. Tá, mas o meu está em inglês aqui. Got it. Ah, é esse que eu tenho que apertar. Tá. É isso. O que eu traduzi aqui em inglês era outra palavra. Porque o meu está tudo em inglês aqui. Que bom. Ai, obrigada, Camila, pela ajuda, que da outra vez eu apertei errado. E a Daniele falou que é tudo para a direita, de modo geral, mas não era direita, então. Mas vamos lá. Eu sempre agradeço, né, os que estão aqui comigo, né? Sinto muita falta do presencial por conta, né, que o seminário ele constitui uma subjetividade, né? E a gente só tem notícias do que a gente fala a partir do outro, né? Eu até falando para o Djavan, na última aula, ele falou para mim assim, olha, eu não entendi quase nada, só na hora da pergunta, foi até a Líria que perguntou, que eu consegui entender um pouco. Então, isso foi importante, porque como é uma coisa que estava tão elaborada para mim, a gente acha que o outro, que a gente está se fazendo escutar. Então, é muito importante o retorno, né? E nos faz avançar bastante, para ficar mais claro do que se trata com essa questão do amor volumoso, né? Que o Lacan traz com a proposta de trabalhar, né, a clínica dos nós. Então, agradeço também, então, demais os que estão aqui, porque me faz, né, ter pelo menos a ideia de que eu estou sendo reverberando nesse momento, né? E o retorno é sempre importante. Eu agradeço também sempre a minha escola de psicanálise, Lacaniana de Psicanálise Vitória, que me concede esse espaço, né, de fala, que para mim é muito importante, porque sem esse espaço, como eu falo sempre, se a gente não tem onde endereçar, a gente posterga as produções. Então, eu agradeço muito a escola. E como hoje é a minha última aula, né, eu gostaria de enfatizar a importância da clínica borromiana. Eu fiquei tão feliz esse ano, quando eu vi que tinham cartéis trabalhando no Seminário 22, com a RSI, né? Vi as pessoas, né, se aproximando mais da proposta desse último ensino do Lacan, de se trabalhar com a clínica dos nós, né? Porque o RSI está desde o início, mas o que ele propõe com a lógica borromiana, né? E aí eu agradeço mais uma vez o Djavan, porque aí eu vou enfatizar um pouco mais essa questão do que se trata desse amor volumoso, né? Porque na aula do mês passado eu destaquei o que Lacan... Eu vou ler para ficar mais... sem muita associação, para acabar mais rápido a gente discutir. Então, na aula do mês passado, eu destaquei que Lacan recorreu ao artifício, um artifício do nó borromiano, para usá-lo nos seus questionamentos sobre os mares do amor. Isso é muito importante, né? Porque quem estava na escola, na última assembleia, muitas vezes eu até atuo, né? Fico tão afetada quando se banaliza o amor. É lógico que o amor narcísico ele traz os males do amor, né? Mas acontece que a gente não pode atacar o que é o nosso veículo, né? Nosso ofício. A gente trabalha com amor de transferência. Então, o que o Lacan faz é tentar recolocar o amor no seu devido lugar, né? Então, nesse questionamento constante, você vê que o Lacan sempre fala na questão do amor, ele vai a ponto de dizer no Seminário 21, literalmente, vou abrir aspas, né? Em razão da ordem dessa debilidade que se chama o amor, é que eu vou estudar, que ele propõe o nó borromiano, quer dizer, especificamente para dar uma nova dignidade à questão do amor de transferência. E com isso a gente aprende também o amor, né, no cotidiano das nossas vidas. Esse Seminário 21 é considerado como, né, o próprio Aluche, o texto do Attal, fala que é considerado a nova proposição, e de fato, porque o Lacan ali, ele traz, depois da proposição de 68, né,
ele traz novos fundamentos para a produção de analistas, que ele não vai nem usar mais a questão da formação, produção de analistas, né? Isso porque a clínica bourromiana opera uma nova orientação à prática analítica. Quer dizer, não que a gente jogue fora o que ele foi constituindo, mas ele vai elaborando cada vez mais para aperfeiçoar esse nosso ofício, né? Para não e justamente ele fala que dá uma nova dignidade ao amor de transferência. E é nesse seminário 21, como trabalhei exaustivamente na última aula, né? Eu fui trabalhando quase que aula por aula, na última aula, né, de outubro, que Lacan diz que a psicanálise deve se dedicar à retificação do rumo que tomou o amor. Aí eu falo aquela questão, né, quando vem o princípio cristão, né, de um único Deus, né, que coloca um Deus universal, isso coloca o amor no simbólico, né, porque o simbólico é universal da linguagem, e tira o amor do campo do imaginário, porque ele literalmente fala que o amor é o imaginário de cada um de nós, né? Quer dizer, cada um ama a sua maneira, não tem ninguém que ame igual ao outro, né? Por isso que a gente não pode dar muito palpite na vida amorosa, porque cada um é o que tem de mais singular. E para corrigir esse deslocamento, né, como Lacan nos propõe, se faz necessário se desprender do amor-repetição. Porque o amor-repetição é um amor que é pelo viés da fantasia, né? Quer dizer, desse gozo que o sujeito fica ali fixado e ele fica sempre repetindo daquela forma, né? E isso leva, como Lacan fala, ao mau amor, o mal amor, como ele chama. E a gente pode falar que é a via infantil, né? Quer dizer, quando eu trabalhei o amor-repetição, eu trabalhei bem essa via infantil, né? Quer dizer, esse primeiro momento que a gente fica aprisionado, né? Nesse ponto de fixidez do gozo, né? Onde se aprisiona ao desejo do outro, e você fica nessa fixidez, né? Então, por isso que Lacan nos propõe, além da fantasia, tornar o amor volumoso. É interessante por que ele torna volumoso, né? E por isso que ele trabalha com os nós também, né? Porque a tendência nossa é ver sempre no nosso viés, né? Fica claro, até na nossa escola, nas nossas atuações, a gente não consegue ver o que o outro está falando, né? A gente não consegue lidar muito bem com as diferenças. Então, fica até difícil de fazer laço, né? Porque você só consegue ver pelo seu viés, então você não escuta o outro, aí o outro não se sente escutado, e aí não existe subjetivamente, isso fica muito complicado. E no dia a dia nosso, né, com os outrinhos, né, na medida que você não consegue enxergar para além de si o que o outro, né, para poder dialogar, me lembro até Cláudia ontem na quarta-feira deu uma forma muito importante de como dialogar, até porque o que faz a gente violento, né? Quando a gente não se sente escutado, ou a gente dá um ataque, igual eu dei lá na escola, na quarta-feira, a gente fica depois muito afetada com isso. Eu fiquei me perguntando por que eu fiquei tão afetada, porque parece que se banaliza muitas vezes, né? a questão das diferenças, né? E a questão do amor. Então, por isso Lacan nos propõe ir além da fantasia, tornar o amor volumoso, que só se consegue. Isso é muito importante, porque você só vai conseguir sair desse amor narcísico, do amor pelo viés da fantasia, se você... É lógico que a análise permite isso. Quando o analista se coloca numa outra posição, eu vou dar exemplo clínico disso, para justamente o sujeito equivocar, ir equivocando esse ponto de fixidez do gozo, para que ir esgarçando e podendo, né, como é que chama, arejar um pouco mais, né? Ficar sair às vezes dessa resposta de um nó que o sujeito deu em determinado momento, para tentar fazer novas formas de lidar, né, com a vida mesmo, né? Então, ele diz, né, que sair desse amor silhueta, né, esse amor que você vê em duas dimensões, quer dizer, você não vê
o outro como alteridade, né? Como o outro. E, então, você tem que lidar com o objeto, né? De um outro modo que não o da silhueta, né? De ver o objeto como um complemento, como um espelho de si, né? E quer dizer, a coisa da silhueta, né? Só lembrando que é ver o outro pelo seu próprio viés, não conseguir ver a dimensão do outro. Do amor, esse é o chamado, o que o Lacan chama de amor-adoração, no sentido do amor divino, né? De você ficar ali totalmente nessa dimensão simbólica do amor. E além da ótica fantasmática, que aprisiona o amor na sua forma narcísica. Essa forma narcísica é que impele a ver o parceiro amoroso, quer dizer, de alguma forma, para você poder ver o parceiro amoroso para além, né, desse viés narcísico, né, diferente de si. Porque se você fica sempre vendo pelo seu viés, vai sempre cair na questão do mau amor, porque né, fica o tempo todo muito o desencontro, né, e não se aproveita o que poderia se aproveitar dessa questão do laço amoroso. Então, vou parar por aqui para não entrar na aula que eu dei no ano passado e vou entrar hoje, para concluir o seminário, entrando mais especificamente na clínica morromiana, né? Essa clínica dos nós, a topologia dos nós, ela é extremamente ampla, né? Se as pessoas começam a estudar sem parar a topologia na matemática, o Lacan ele situa os nós borromianos, ele não se utiliza de todos os nós. Quero até agradecer a Paola, que me indicou esse livro aqui, que eu gostei muito, né? Que é o Passo a Passo, que também me fez né, cada vez mais acreditar nessa clínica, né? Uma nova forma do analista se posicionar na transferência a fim de ir além do amor-repetição. Na aula de hoje, vou me calcar essencialmente nos seminários. Eu sempre falo, quem me conhece há muito tempo, que eu há uns anos atrás, acho que uns quase 10 anos atrás, um pouco menos, eu conheci a Nieves Sorrio, sei lá como é que se fala o nome dela, né? Soria, da Fútil, né? Eu fui aos 15 anos da escola brasileira aqui e eu falei que meu encontro com ela, igual aqueles encontros, eu sempre falo isso, que minha vida mudou depois disso, porque ela trabalhou o tempo todo as pessoas trazendo caso clínico e ela trazendo a topologia. E eu falei, gente, que interessante, que forma de lidar com a clínica. Eu fiquei totalmente siderada. E aí comprei os livros dela, sempre quando ela vende os livros dela, tudo em dólar. Os que eu não tinha, os seminários dela, eu consegui xerox, né? Me virei e me dediquei. Eu falei, gente, ela é de uma clareza, né? Então, eu acho que o meu encontro com ela modificou, me renovou, né? Me fez essa coisa de tratar a clínica de uma forma mais... acho que mais dentro do meu estilo mesmo, entendeu? Então, eu vou fazer hoje uma forma de homenageá-la e celebrar meu encontro com ela, trazer basicamente um resumo do que eu colhi da obra dela, para vocês terem vontade de frequentar, de ler. Então, eu falei que é um encontro que renovou a minha forma de conduzir as análises e meu entusiasmo ao verificar os efeitos, porque ela é muito importante da clínica dos nós. E eu vou mostrar como é que a gente verifica esses efeitos, né? Porque o tempo todo da teorização de Lacan, ele sempre formalizou a posição do analista na condução das análises, né? Quer dizer, é sempre na direção do tratamento. Ele parte da constatação, eu sempre gosto de trazer Freud, né? Porque ele parte da constatação da neurose de transferência. Quer dizer, o sujeito, ele captou que
na hora que se constitui a neurose de transferência, a própria neurose sofre uma torção, entendeu? Já não é a mesma quando chega, né? Quer dizer, existe uma... A gente pode falar, já usando a língua né, da clínica dos nós, quer dizer, houve uma singular modificação no laço entre o sujeito que está buscando uma análise e o analista, que a gente fala na hora que constitui a neurose de transferência. Então, podemos dizer, já utilizando os termos da clínica dos nós, uma modificação no nó do sujeito com o analista, que Freud denominou como neurose de transferência. A partir da constatação que o psicanalista passa a ser incluído no laço com o analisando, a quem passa a se endereçar, né? E é interessante que a gente vê assim, quando o sujeito essa nota que ele fala assim, eu lembrei de você quando eu estava fazendo isso, isso e isso, né? Quer dizer, mostra muito bem que esse laço de lançar isso para o analista, né? Fica muito claro o tempo todo, lembrei de você naquele momento, né? Ou então manda uma mensagem, né? Quer dizer, isso hoje em dia com as mensagens você vê bastante isso, quer dizer, está endereçando fora da sessão, endereçando alguma coisa ao analista. Então, a gente verifica que essa neurose de transferência se estabeleceu, que já estabeleceu um nó com o analista. E aí é interessante ver também que o nó com o analista também se modifica. Ele se estabelece no primeiro momento, né? E depois o que se pretende é, na medida que o analista vai se colocando numa outra posição, que esse nó também vá se modificando e o analisando começa a também, que seria, pode-se falar até o momento que ele passa para o divã, né? Que ele começa a se questionar para além, né? Então, a partir da constatação que o psicanalista passa a ser incluído no laço com o analisando, é quem passa a se endereçar, a ponto de Lacan assinalar que os psicanalistas formam... Isso é muito importante, que o Lacan fala que o analista faz parte do inconsciente do analisando, né? Quer dizer, posto que constitui aquilo que possibilita o sujeito, isso é muito importante, sujeito suposto ao saber inconsciente. Já é diferente, quer dizer, quando o sujeito já supõe que no saber inconsciente tem algum saber aí. Sujeito suposto ao saber inconsciente. É diferente daquela suposição imaginária, né, que supõe que está no analista, né, mas e eu vejo assim, que muito pouco acontece com meus analisandos de achar que eu estou sabendo alguma coisa, porque como eu me aproprio só da fala deles, entendeu? Então, dificilmente falar, você está sabendo mais. Às vezes acontece, mas, de modo geral, isso é muito mais e fica instigado pelo que o sujeito fala, né? Então, do que propriamente achar que eu que sei. E como eu assisti aqui no Brasil, às vezes que ela veio, pelo menos umas 3 vezes que a Nieves viu aqui, né, e eu li, né, vários livros dela, vou trazer um resumo, que eu falei, né, para elaborar a partir... Porque as indagações da Nieves são exaustivas e muito rigorosas, né? Ela usa Freud e Lacan de uma maneira muito rigorosa. E o que eu vou fazer hoje é mostrar como ela faz, as distintas formas que o analista vai se posicionando durante o tratamento. E mesmo como o Lacan também foi colocando, né? Quer dizer, ele colocou... eu vou ler aqui, senão eu vou fazendo muita associação. Por exemplo, né, no início, o sujeito que se coloca na posição, muitas vezes o analista nesse lugar do grande outro, né, do ideal de eu, lugares que o paciente vai empurrando, né, o analista a se colocar, e que o analista vai fazendo semblant, né, faz um pouco de semblant, vai se deixando aí levar para onde o analisando está o convocando, até que possa se constituir como parceiro sintoma, né? Quer dizer, a gente vai ver como é que o analista vai se posicionar aí para o sujeito se verificar como ele se relaciona com o outro, né? Que tipo de laço ele faz com o outro
no cotidiano, né? E por isso que eu interrogo muito, né, as formas do sujeito, da vida amorosa do sujeito, porque é impressionante para mim, né, é um ensinamento nas entrevistas preliminares. Você pergunta como é que o sujeito começa a entrar, né, no mundo, sai dessa posição infantil e começa na adolescência. Me fala do que você lembra da sua primeira forma de amar, como é que você amou. Não, ilustra com lente de aumento. Eu fico impressionada que existe um saber aí tão acentuado e também todo mundo se afeta, porque é tão diferenciado, né? O sujeito se surpreende com o saber, com essas narrativas, né? Que ele não supõe que existe um saber aí. Então, é preciso que o analista vá se estabelecer aí para que o sujeito possa verificar a sua forma de fazer laço e poder modificar isso, porque senão ele vai ficar sempre nessa forma, né, que traz tanto sofrimento. Então, seguindo os passos das suposições e dessuposições também, né, porque o sujeito às vezes constitui uma suposição, depois ele se desconstitui, né, quer dizer, essas inúmeras nodulações, desnodulações que vão ocorrendo na análise, né? Quer dizer, por isso que a gente fala que às vezes brincando, né, que o analista tem que cortar e costurar, né? Quer dizer, cortar e depois suturar, né? Quer dizer, como diante de uma equivoca, né, uma posição de um sujeito para poder se nodular de uma outra forma, nodular determinado ponto, né? Não porque às vezes eu fico brincando que a Luciana Lima inventou um termo que eu acho muito bom. O sujeito às vezes vai fazendo pequenas gambiarras, né? Pequenas modificações sem ainda fazer um nó que se estabeleça, mas ele já faz uma gambiarrazinha, já se mexe um pouco, eu fico brincando, já se mexe no túmulo, né? Dessa mortificação de ficar aí aprisionado no gozo fantasmático. Então, diversas posições transferenciais que se produzem no percurso analítico por conta do desejo do analista. Quer dizer, o desejo do analista que vai possibilitar, ele vai se ofertando, fazendo semblant, mas vai, de alguma forma, convocando o sujeito numa outra posição. Então, eu vou iniciar distinguindo o nó do paciente, que no início, né, aquele que ainda não constituiu ainda a neurose de transferência, né? Porque esse sujeito aí ainda está desnodulado com um laço transferencial, né? Quer dizer, é preciso que, nesse momento, o analista se oferte aí, né? Por isso que eu falei que era a experiência de ser amante, você tem que se ofertar muito interessado, muito afetado para o sujeito ser fisgado, é como se fosse jogasse uma isca mesmo, né? Para o sujeito ser fisgado aí e começar a se interrogar e constituir esse nó transferencial, que é um nó que podemos falar freudianamente, um nó da neurose de transferência. E o analista vai ser o objeto distinto, né? Quer dizer, esse outro distinto em determinados momentos da análise do sujeito. Há, então, um lugar que é o lugar que ocupa o analista, que antes foram ocupados por pequenos outrinhos, né? Quer dizer, na medida que o analista se empresta nesse lugar, para o sujeito ir vendo qual é o lugar que ele se coloca em relação ao outro, né? Quer dizer, para que ele possa verificar qual é esse outro que ele faz o laço amoroso, né? Porque ele vai contando as narrativas das relações, dos objetos, como é que foi a sua vida amorosa, e o analista vai, de alguma forma, fazendo a leitura junto com ele, né? Porque ele é analfabeto do que ele fala, então é preciso que você vá fazendo, e na medida que vai contando, você vai vendo que tem um traço aí que se repete, né? Então, é preciso, quer dizer, nesse primeiro momento, o sujeito vai ver esse traço de repetição, que constitui, né, a questão fantasmática, o sujeito vai se verificando, olha, eu de novo repetindo, eu repito sempre esse traço, né? Eu sempre, sei lá, provoco desenlace, ou eu sempre
corto antes que constitua o laço, né? E às vezes no início isso aparece, né? Mas por quê? Eu fui, foi um namorico qualquer, mas como é que foi? Como é que você conheceu? Por que acabou? Quer dizer, entendeu? Você instiga o sujeito a fazer minúcias desse laço, né? E, inclusive, como eu já vivi outras reanálises, e tem pacientes também que vêm fazer, já fizeram um percurso de análise, vêm fazer uma análise comigo, também você modifica de posição em relação ao analista. Porque muitas vezes você escolhe um homem, isso não é por acaso, né? Ou escolhe uma mulher, ou escolhe determinado paciente. Quantas vezes eu vi alguém falando assim, eu venho aqui buscar o que é essa coisa que fica claro do feminino, né? Que é isso, né? Quer dizer, às vezes você escolhe um analista por algum traço e às vezes em outro momento por outro, né? Eu me lembro quando eu busquei uma reanálise, eu falei assim, eu quero agora um pai afetuoso, né? Foi a época que até que eu busquei alguém que seja muito afetuoso comigo, né? Porque eu estava quer dizer, então, em determinado momento, eu resolvi fazer esse tipo de escolha diferenciada, né? Talvez um momento de poder solicitar mais esse amor, né? Então, a gente pode verificar também que essa posição, as reanálises também você verifica nesse momento, né? Por exemplo, às vezes o sujeito vem e se coloca, com o analista, uma outra posição que ele se colocou às vezes, durante muito tempo, numa análise anterior, e que ele não verifica que ele já está numa outra posição. Então, é preciso que o analista, como é que chama? Possa espelhar isso para ele, né? Mostrar para ele. Então, isso quer dizer que um analista, para o mesmo sujeito, em determinado momento, pode encarnar certo lugar em sua história, né? Quer dizer, o próprio analista vai modificando, em outro momento, até com outro analista, poder fazer um laço totalmente diferente. Quer dizer, às vezes, um outro momento da sua vida, do seu percurso, você vai convocar um analista num determinado lugar. Eu estou falando isso porque eu vou falar, por exemplo, eu dei o exemplo já várias vezes, né? Porque quando eu fui fazer essa reanálise, o meu analista me convocava muito no lugar daquela que estuda muito, né? Me perguntava, né? Ele estava fazendo mestrado, doutorado, você que estuda muito, e isso me possibilitou me ver num outro lugar, né? Porque eu sempre tinha um gozo na destituição, então, na medida que ele me chama no outro lugar, e ele nem mesmo tinha consciência disso, isso equivoca a minha posição de me destituir sempre. Né? Quer dizer, na medida que ele se colocou me chamou numa outra posição, eu pude responder e foi impressionante os efeitos. Antes de eu pegar na clínica, né, eu vou falar do que Neves é muito interessante, porque eu trabalhava tipo um modelo, né? Quase que um modelo mesmo de qual que seria o mundo animal, por que não há relação sexual. E a Nieves, ela coloca a questão do nó animal, né? Muito importante para você. Acho que a forma é bem didática, eu vou falar um pouquinho aqui, porque é bem interessante. Olha só, vamos começar considerando o lugar do grande outro em distinto momento do ensino do Lacan, tomando como ponto de partida o fato de que o ser falante, o parletre, ele não chama mais sujeito, ele começa a falar parletre, quer dizer, o ser falante, o sujeito feito de letras, né? Ele diz que o ser falante é um animal social porque ele perde o instinto. Essa perda do instinto faz com que o ser falante nasça desnodulado, que tenha que construir seu nó para existir como ser social. Portanto, o ser falante não chega ao mundo com um nó já feito, como um animal que chega ao mundo com seu nó já feito. O animal já chega com o nó feito. O nó do animal é um nó bem simples, né? É o real com o imaginário, né? Entre imaginário e real.
que são dois nos quais os animais se movem, eles se existem, vivem, morrem, enodados pelo instinto. Quer dizer, tem o real e o imaginário, e o que enoda é o instinto. Um nó que funciona como um saber que está inscrito no real aí desse animal, né, no real do corpo, e que lhe diz o que fazer com o corpo do outro. Quer dizer, ele tem a inscrição, né, do instinto, e ele ainda tem a inscrição do que tem que fazer com o outro. A partir do encontro com a imagem do outro, né, com o outro animal, é algo que Lacan desenvolve pegando nos seus primeiros seminários, né? Ele usa muito a etologia, né? Dizendo que o comportamento animal é regido, desencadeado por imagem, né? Ele fala da pomba que ovula diante da imagem, né? Que ela se vê no espelho. Bem, se o animal se encontra com a imagem de outro animal, seja uma imagem visual, ou olfativa, ou auditiva, né? Seguindo a imagem que seja de qualquer ordem que vai despertar aí o instinto, vai saber se tem que, dependendo disso, já tem um saber se vai atacar o animal, se vai cruzar com o animal, se vai se defender, se vai fugir. É como se já existe esse saber, né? Eu estava vendo as tartaruguinhas hoje aqui, dizendo, bem, a tartaruga ninguém ensina, ela sabe direitinho qual é o percurso da vida dela, ela sabe, né? O instinto faz com que o sujeito já nasça com esse saber. E vai saber, sem mediação, o que fazer, porque possui um instinto, um saber inscrito no real do corpo, que opera, funciona com base nas imagens, nas gestalt, né? Quer dizer, seja de que ordem for. O animal chega ao mundo com um nó armado, nodulado, tudo que Lacan desenvolve no estádio do espelho. Justamente tem a ver com que no ser falante o real e o imaginário não estão nodulados. Quer dizer, quando o sujeito chega no mundo, o real e o imaginário estão desnodulados. Quando o ser falante chega ao mundo, ele vive um caos pulsional, né? Quer dizer, o sujeito está totalmente, o corpo totalmente esfacelado, né? Tem uma experiência do corpo como algo absolutamente fragmentado, chega com seu corpo real, né? Pulsional, um caos total. A ordem simbólica ela está antes do seu nascimento, porém tem algo a considerar, quer dizer, esse lançamento com simbólico, ele tem que se constituir, né? Como vai se articular, né? O simbólico vai entrar aí, né? Se nodular, para ter essa nodulação primeva, né? Para que o sujeito se constitua. Creio que o que desenvolve Freud com a introdução do narcisismo, quando ele diz que um novo ato psíquico tem que se dar aí, né? Que se constitui pela projeção de uma superfície corporal. Quer dizer, precisa esse outrinho que está aí do lado, né? Esse outro que possa enlaçar esse sujeito e introduzi-lo, né? Nesse campo articulado com o simbólico. Então, portanto, não há nenhuma unidade anterior à experiência do espelho, né? É por isso que Lacan diz que o estágio do espelho como formador do eu, né? E a consequência é que o ser falante constitui o seu nó com o grande outro, né? Agora, como se nodulam os três registros, né? O imaginário, o real, no ser falante? Ele se enoda no espelho, né? Antes disso, o infante vive com seu corpo como um corpo despedaçado, né? Vive com um caos pulsional que ele não domina, né? Que não experimenta seu corpo como uma unidade. A Paola estava mandando a fotografia, né, Paola, da sobrinha dela diante do espelho, é tão bonitinho, porque ela está nessa fase que ela vai atrás do espelho para ver quem é esse outro que está lá, né? É muito bonitinho, né? Mas você vai vendo como é que isso vai se constituindo, né? E só vai ter o sentimento de unidade, essa antecipação, quando passa a reconhecer sua imagem no espelho.
Ali se produz uma identificação imaginária, né, que constitui o eu. Essa primeira operação implica um primeiro enodamento do imaginário com o real. E a ordem simbólica, Lacan vai situá-la no espelho plano. Eu não vou ficar falando, né, sobre a imagem do espelho, mas aí o espelho plano entra para dar esse constituindo esse grande outro para o sujeito. Tanto que eu suponho, né, que aí sim possa fazer o entrelaçamento real, imaginário e simbólico. Aí o sujeito se constitui. Quer dizer, não basta que exista um objeto espelho para que se produza uma constituição do eu, né, no estado do espelho. Quer dizer, a imagem pode estar ali e a criança não identificar-se com ela, né? Porque justamente o espelho não funciona como esse espelho plano, dando a imagem, esse espelho plano que seria a introdução no simbólico, né? Esse outro constituído. E, nesse caso, não se opera o enodamento, né, entre imaginário e real, que eu suponho que seja o caso dos autistas, né? Mas também não vou entrar nesse caso aqui. Para que o real e o imaginário se enodem, é preciso que o simbólico seja um meio, né? Um simbólico. Bem, que a questão do signo e sintoma, não vou falar da constituição subjetiva, mas esse nó ele vai se constituindo ou não, né, no sujeito no estágio do espelho. Então, essa duplicação necessária do simbólico diz que não existe enodamento perfeito. Isso mostra por que tem que usar esse desdobramento do simbólico, né, do signo do sintoma. Isso mostra que o nó não dá conta, né, que fica algo que escapa, né, quer dizer, esse nó borromiano a 3, ele fica capenga, né? É necessário que algo precisa a mais, né? Porque ele, por si só, isso fica... como você fala, é preciso que isso que o Lacan vai evoluir, né? Quer dizer, é preciso esse quarto elo para que isso se estabeleça, né? Para que o nó se mantenha borromianamente. Mas é no seminário 23, que é onde o Lacan fala do único caso que ele traz, caso clínico, né, que mostra como trabalhar com a topologia dos nós, que é o caso Joyce, que ele vai, nesse seminário 23, que ele vai explicitar melhor o simbólico dividido em 2, né? Mas não vou entrar aqui nessa temática, eu quero entrar na questão da clínica, né? Então, agora eu vou falar da clínica dos nós em função da posição do analista, né? De onde ele pode se posicionar para que possa corrigir alguns, que a gente fala, né? Alguns erros nesse nó, alguma coisa que precisa ainda se nodular, que não está nodulado a 4, o que precisa o analista possa corrigir alguns erros mesmo, né, do nó, no processo de enodamento da constituição do sujeito, né? Como é que isso se verifica, né? Por exemplo, o caso clínico que ela fala é um caso, né, diante de inúmeros, não é à toa que eu escolho esse. Ela fala de uma moça que vem para análise se achando um quadro muito melancólico, se destituindo muito, né, num gozo de uma destituição muito grande, e ela se diz, né, que desde pequena a mãe usava muitas injúrias, né, dizia que ela era feia, que ela era... bem, deformava essa imagem o tempo todo, quer dizer, onde o sujeito se via nessa imagem deformada. E aí, o que acontece com o analista? Ele vai... verificando, né, nas narrativas, né, no percurso da análise, onde o sujeito minimamente se constitui, que não seja como puro dejeto, né? Por exemplo, mas me fala, como é que foi na sua escola? Você era... Como é que era na escola? Na escola eu era muito brilhante, né? Aí começa a ver alguns pontos que equivocam aquela imagem que o sujeito tem do pior de todos, entendeu?
aquela imagem ou que foi muito objetificado, né? Quer dizer, poder o analista começar a equivocar e falar assim, aí você de fato, aí você era brilhante, me fala, qual era a matéria que você gostava mais, investiga muito, afirma, é necessário afirmar o sujeito nessa outra posição para tirar ele desse ponto de gozo, de fixidez, aonde ele ficou preso esse fantasma infantil, né? Desses primeiros outros maternos aí, que ou porque o objetificaram demais, com, né, dessas mães muito narcísicas, né, que não conseguem prestar um narcisismo para os filhos, quer dizer, é preciso que você descubra, e aí eu fico muito danada da vida quando as pessoas falam assim, isso aí é você fortalecer o grande outro. Gente, eu escuto isso falar o tempo todo, você não pode falar, então eu vivi, isso que eu falo da minha análise, muito mais, não acredito, eu já tinha um gozo da destituição, aí vinha uma coisa mais, não acredito que de novo você está fazendo isso. E aí você ficava mais massacrado e alimentava mais ainda esse ponto de gozo. Então, na medida que a Nieves vai mostrando, né, quer dizer, aonde você pode ver o sujeito e de um outro lugar que não seja só aonde ele se queixa muito, aonde ele fica gozando ali, você minimamente poder perguntar muito e ver, né? E quando aparecer um traço diferente daquela posição de gozo, fazer, nossa, que interessante, entendeu? Ou então aonde o sujeito se perdeu, às vezes o sujeito durante a vida foi se perdendo, foi se apagando, mas fala assim, escuta, mas você sempre foi assim? Teve algum momento na tua vida que você ficou animado com alguma coisa? Quer dizer, quando você pergunta algum ponto de mínimo de desejo desse sujeito, você equivoca essa posição objetificada do gozo, ficar ali no gozo do sofrimento. Entendeu? Verificar o mínimo de desejo onde esse sujeito, a não ser que seja um sujeito muito comprometido, né? Mas ele tem algum momento que ele, pelo menos, se mostra um pouquinho mais desejante. E é isso aí que você tem que capturar. E não é ficar fazendo, como é que chama? Dando elogio gratuito, não é disso que se trata, pelo amor de Deus. Você tem que pegar alguma coisa própria do sujeito, porque senão fica... você tem que pegar o que faz parte da história dele. Pedir, né? Sei lá, na medida que ele vai falando, você, né, consegue... quando eu escolhi... Uma coisa que eu gosto muito é falar dessas escolhas. Por que você escolheu um determinado curso? Porque, às vezes, o sujeito vai se perdendo no decorrer da vida, né? E aí você pergunta, por que você escolheu um determinado curso? Me fala, porque era o mais fácil. Mas tinha outros mais fáceis. Por que esse? Fala um pouquinho mais. Quando você vai fazer o sujeito falar, você estende a possibilidade do sujeito estar numa riqueza simbólica, numa oferta para que a palavra circule, para que o sujeito você possa agarrar algum ponto, né? Aqui o sujeito ficou vivo, vamos pegar esse ponto aqui, entendeu? E a Nieves mostra, quer dizer, quando você faz isso, que você equivoca esse sentido muito aprisionado, né, no gozo fantasmático, você desloca o nó. Então, você vê assim, você mexe ali na corda, você consegue quebrar o sentido que o sujeito tem de fixidez, e o sujeito dá uma mexida aí naquele nó, entendeu? E aí a tendência é voltar, né, à inércia, né? Durante muito tempo o sujeito volta à inércia e você fica nessa coisa por isso que a via do equívoco, né, ela é muito eficaz nesse sentido. Então, eu falei isso, né? Um sujeito que era muito insultado pela mãe, né? Que a mãe falava, né? Bem, as injúrias, né? Porque as injúrias marcam muito, né? Porque essa posição de objeto para um outro, todos nós fomos, né? Então, essa posição onde você é muito afirmada nesse ponto objeto, de objetificado, isso é muito... aprisiona muito o sujeito aí. Né? É difícil ele sair. E aí eu fico escutando às vezes assim, o sujeito tem que como é que chama?
não ficar acreditando nesse grande outro. Então, não se trata disso, entendeu? Pelo contrário, é você poder ultrapassar esse ponto de ficar vendo sempre nesse mesmo lugar. Então, quando a mãe se mostra insatisfeita, só olha para si, né, no caso desse caso clínico, e não consegue emprestar o seu narcisismo para que a filha possa se constituir no enquadro fantasmático, mas tem um livro da Silvia Amigo, que é Os Fracassos da Fantasia, né, que fala mesmo na neurose, você pode ter uma neurose onde tem uma fantasia muito... que não defenda do real, entendeu? E o sujeito fique muito escancarado, fique muito de cara com trauma, entendeu? Por conta que a fantasia não funcionou como essa defesa, né? De alguma forma, dá um certo véu aí. Então, dependendo da posição do analista, onde o analista se coloca na transferência, esse paciente, né, quer dizer, essa menina, ela pôde se reeditar e reeditar essa destituição e se ver também poder se constituir. Por isso que eu falo, né, você pode, na cena analítica, você reeditar esse ponto de constituição subjetiva, sim, entendeu? Porque senão não serve. Para que serve uma análise? Se você não pode reeditar um ponto de constituição para que você possa se constituir com um nó que não leve tanto ao sofrimento, né? Então, o analista se coloca aí eu falei que, no meu caso, eu vivi isso muitas vezes, né? Então, eu ficava arrasada, né? Porque sempre era reeditado o meu ponto, né, de gozo da destituição. Penso que o analista pode oferecer-se uma espécie de posição de olhar o sujeito de um outro lugar, né? Porque se a constituição se dá no espelho, na medida que o analista olha o sujeito de um outro lugar, que não aquele que foram os outros maternos, né? Os primeiros outros, nesse que constitui essa posição infantil, que o analista mostra interesse real, né? Olha que interessante, você mostra interesse de algum ponto que o sujeito se mostrou desejante. Nossa, que interessante isso que você está fazendo. Não é mentir, não, é realmente descobrir o que o sujeito tem de posição mais desejante e acentuar isso. Olha só, você não é só essa merda aí, né? Você consegue fazer um bom uso com essa merda, sei lá o quê, né? Nesse sentido. Então, na medida que o analista se mostra esse interesse, né? Pelas coisas que o senhor... Só de mostrar interesse pelas coisas que o analisando está contando, já mostra, já está ouvindo esse sujeito de um outro lugar, né? E para que ele possa constituir num outro lugar onde possa para se fazer desejar, querer suscitar a atenção do outro. Por isso que eu falo, quando eu vou sair de uma análise e vou em busca de um pai afetuoso, é como se eu falasse assim, agora eu vou pedir para o outro me enxergar, porque eu não estou sendo enxergada, mais ou menos assim. Não estou sendo vista, enxergada é ótimo. Não estou sendo vista, então agora eu quero um pai que olhe para mim, não é, né? Até porque eu vi o analista muito charmoso, né? Então eu falei, gente, esse charme aí, eu quero que alguém me olhe com encantamento, começa a pedir um outro olhar, né? E isso dá uma virada. Para quem me conhece há muito tempo, né? Eu fui gaga, eu fui super agarrada. Na minha fala, eu interrompia o tempo todo. Se entrava um outro, eu caía da cena, dava um branco total. Eu estudava, depois não lembrava das coisas que eu tinha estudado. Vivi horrores, né? Não posso nem falar quantos anos tem de análise, senão todo mundo desiste. Então, possibilitando uma nova modulação e um novo nascimento. Gente, você pode surgir um novo sujeito. Isso que o Lacan fala de um novo nó, uma nova constituição subjetiva.
E sabe, para que serve uma análise se não seja para isso? Porque se você está ali, ficar nessa posição a vida inteira, por isso que as análises ficam intermináveis, né? Porque não pode dar elogio, porque senão dá dando sentido. Gente, não se trata de sentido, se trata de equivocar o lugar que o sujeito está ali. Isso é quebrar o sentido. E eu fico pensando, as pessoas ficam, Lígia, o amor, e continua uma gozação comigo. Eu fico uma fera quando eu vejo, quando as pessoas, por conta do amor imaginário, sim, que traz danos, né? Esse amor narcísico, se você fica no narcisismo e não vê a partir do outro, não vê a diferença, né? Às vezes, na escola a gente vê muitas vezes as diferenças não são consideradas, isso realmente é muito danoso, mas você não pode jogar fora daquilo que eu falei, né? Porque você pega a criança que está lá na bacia e joga com tudo dentro, né? Aí nenhum amor presta. Quando Lacan traz de novo, gente, olha aqui, ó, a tendência nossa é ver no plano, ver planificado, ver imaginarizar o tempo todo, nós temos que botar o amor no devido lugar. Temos que trazer a singularidade de cada um, temos que trazer as diferenças. Ele insiste muito isso para dar uma nova dignidade e a possibilidade, porque na medida que você faz isso, o próprio sujeito fica mais entusiasmado com o próprio percurso da análise dele, começa a ver. Você às vezes questiona o sujeito lá, porque está Aí você pergunta, escuta, será que você realmente está como você era assim, assim, assim? Você realmente está nesse lugar ou você já teve uma modificação? E o sujeito, às vezes, ele quer ficar gozando naquele lugar e ele fala, não, eu modifiquei um pouco. Então, entendeu? Então, você já caminhou. Então, você fala, você já caminhou, o sujeito também fica animado com a análise, porque senão dá vontade dele ir embora, porque, né? Porque bem... Então, mas seguindo as elaborações de Lacan com as diversas versões do grande outro, quer dizer, o Lacan vai, num determinado momento, colocar como grande outro, né? Quer dizer, priorizar o simbólico, né? Depois, quando Lacan estabelece as formas da sexuação, ele dá um passo gigante, né? Porque distingue dois lados, né? E de alguma maneira constitui uma nova versão do grande outro. Isso é muito importante, né? Porque a gente fica assim, tem que tombar o outro. A gente tomba o outro simbólico, mas é preciso que esse outro, de um outro lugar, que outra alteridade vai se constituir aí, né? Você talvez tenha que destituir essa crença nesse outro, né? Ficar achando que só a versão do outro que é a sua versão, e até que, para não ficar, né, que o Lacan priorizava, o seminário 24 mesmo, ele fala, eu tomei um rumo errado, né? Eu fiquei no outro do significante, isso leva às análises intermináveis, né? Quer dizer, então ele vai, quer dizer, esse outro da lei, né, o outro da castração, não, o outro do Édipo, não que isso fique de fora, isso faz parte da constituição do simbólico do sujeito, da fantasia. Mas é preciso que o analista não fique só nesse circuito, né? Nessa primeira volta. É preciso para que o sujeito faça uma volta para além e introduza a alteridade, introduza o outro sexo, que é o campo do não todo, né? O campo do feminino. É preciso que o analista se posicione de forma diferente, senão o sujeito fica ali, não sai do lugar. Então, a partir das formas da sexuação, Lacan começa a desenvolver uma lógica que daria conta do gozo feminino, em sua distinção com o gozo fálico, né, o gozo macho. E uma nova operação, nessa operação, né, de botar o grande outro, essa alteridade no lugar do campo do feminino, um novo tipo de alteridade se constitui, né? Um novo tipo de alteridade Lacan vai chamar de outro sexo, ou também vê, quando ele começa a trabalhar isso a partir do seminário 20, esse outro corpo, né, mesmo, né? Você se lidar com o corpo do outro.
Ou você vê a diferença, né? Por exemplo, senão você vê o outro como continuidade sua, vê que tem um outro diferente de si, né? Que você não está ali perdido, fusionado com o outro. O outro corpo ou outro sexo vão estar numa relação mais estreita com o real. Quer dizer, quando Lacan introduz esse campo do não todo, o campo do feminino, é como se ele estivesse introduzindo o inconsciente real, quer dizer, saindo dessa questão, né, que ficou privilegiada durante muito tempo do simbólico, quer dizer, o campo da constituição da fantasia, e poder introduzir o real com mais vigor. O outro corpo, o outro sexo, já implicaria o enodamento entre simbólico e real. A partir daí, Lacan vai dizer o outro sexo é o feminino. Portanto, nesse tempo surge um novo tipo de alteridade em relação com o campo do não todo, do feminino. Aquilo que eu vinha trabalhando nas aulas anteriores, né? Quer dizer, introduzir a alteridade, o outro sexo, né? Quer dizer, tudo isso você vai tendo que saindo desse campo, né? Do campo do simbólico, introduzindo o real do corpo, que é isso que eu falo, né? Você tem que... São as afetações, onde o sujeito... Né, que eu falo, onde ele riu, onde ele teve um mal-estar. Eu fiquei puta da vida naquela situação. Aí eu falei, por que você ficou com tanta raiva? Tenta falar disso. Isso que incomodou é o que tem muito a ver. Vamos falar disso. Aí o sujeito primeiro bota lá no outro, mas e aí? Mas por que esse ponto? Né? Que foi o que aconteceu comigo. Por que ali eu me desmontei quando eu vi as pessoas falando, não, a pessoa tem que se virar, não pode recuar, tem que, como se todo mundo tivesse a possibilidade de encarar o real e de forma sem... Cada um, você tem que respeitar a estrutura de cada um, né? Nem todo mundo pode... cada um à sua maneira, né? E isso é a clínica da singularidade enquanto feminino, enquanto singular de cada um, independente do sexo, né? Então, com isso, pode dizer que a teorização sobre o grande outro do Lacan vai do pai, quer dizer, da função paterna, a uma mulher, né? Quer dizer, esse percurso, né? Por isso que ele vai falar das pluralizações do nome do pai, quer dizer, o que vai servir como essa alteridade vai ser uma mulher. Lacan, então, repetindo, né? Lacan introduz o conceito de outro corpo, do outro sexo, e com isso poder dar conta daquilo que a estrutura subjetiva viria a encarnar, o lugar desse grande outro. Quer dizer, no lugar desse grande outro, o sujeito vai incluindo a questão da alteridade da mulher, né? Disso que é do campo do não todo, que não está simbolizado, né? Quer dizer, é justamente o que afeta o corpo é que vai dar notícia disso que não está simbolizado, desse real que está aí, né? Esperando que entre no discurso para que algo possa se inscrever aí. Nem tudo vai ser inscrito, é lógico, né? Mas algo precisa se inscrever, né? Por isso, não vai mais se referir nem ao grande outro, nem ao espelho, né? O Lacan não vai se referir mais, e nem mesmo ao objeto A. Muito interessante isso. Se você vê, como eu gosto de ver esse percurso do Lacan, ele começa a se referir como sintoma, né? Quer dizer, ele realçando esse quarto elo aí. Como dizendo... E aí ele vai ressaltar o analista como parceiro sintoma, né? Quer dizer, o analista vai ter que se colocar nessa posição desse outro sexo, dessa alteridade, para que, encarnando, né, essa posição do lugar do outro, para que o sujeito possa... Quer dizer, num determinado momento ele se encarna, né, esse grande outro, o sujeito construir essa posição fantasmática, né? No início não tem como ele constituir essa alteridade. Primeiro ele constitui, né, a sua posição subjetiva, para depois começar, na medida que essa constituição se deu, o analista, cabe ao analista começar a mexer nessa estrutura fantasmática, né? Ficar aí mexendo mesmo, equivocando, para que o sujeito possa entrar, se abrir para uma outra alteridade.
Então, a pergunta que se coloca a respeito da clínica, o questionamento é a partir da formulação do parceiro sintoma. Qual é o parceiro sexuado com o qual está enodado o sujeito? Quer dizer, o analista, ao se colocar aí, ele vai ver qual é a forma do sujeito se relacionar com esses outrinhos, né? Quer dizer, se ele faz sempre numa posição, pegando o caso da menina lá, né? Se ela escolhe o parceiro por essa via fantasmática de se destituir, quer dizer, ela vai sempre exaltar o parceiro, né? Para ela ficar numa posição destituída e ficar gozando desse lugar. Quer dizer, na medida que ela vai podendo constituir uma outra posição, uma outra alteridade, né, isso pode começar a solicitar um olhar, como eu falei, né, solicitar um analista que vai olhar, que vai ofertar um olhar de um outro lugar. Então, para você verificar isso, né, é preciso que você se coloque aí, o analista se coloque nessa posição para ver qual é a posição fantasmática do sujeito, porque senão ele não consegue descobrir, né? Quer dizer, fica assim, qual é a minha fantasia? Às vezes eu não tenho a mínima ideia do que seja a minha fantasia. Aí fala, gente, o que é fantasia senão o laço com o outro, né? Que tipo de resposta você deu para entrar no mundo, para lidar com a inexistência da relação sexual? Você dá uma resposta, em determinado momento você vai dar outra. Era só um pouquinho que eu estou sozinha aqui, está tocando o interfone, um minutinho só. Aí desiste de ir, vai parar de tocar o interfone. Eu me lembrei que o supermercado já chegou. Deixa eu só cair o meu... Bem, então a pergunta que se coloca, né, quer dizer, verificar essa nodulação, quer dizer, é preciso que isso seja verificado, porque o analisante, por ele não consegue ver o nó. É preciso que o analista devolva. Olha só, você de novo, o que você me diz disso? De novo você está instituindo o outro. Qual é o efeito disso? Quando você institui o outro aí como né, o que você consegue? Como é que você se sente? Aí o sujeito vai se verificar, de novo eu me sinto destituída. Né? Então, quer dizer, ele vai podendo verificar qual é a posição dele para poder minimamente fazer um esforço para se reinventar no outro lugar. Né? Isso é muito importante. Importante também que o psicanalista se interrogue sobre a escolha que o sujeito fez de um analista, né? Quer dizer, às vezes você vê na escolha que eles fizeram, né? Ai, meu Deus, pegar o celular, estava nadando na água aqui, que caiu. A escolha que... Eu levantei com o fone, aí veio tudo junto. Deixa eu enxugar aqui, que vai daqui a pouco molhar o caderno. Ai, meu Deus. Então, é importante... O bom é que isso vai ficar tudo no YouTube depois, hein? Pois cena. Essa cena, né? Pois é. Ai, eu não lembro disso, não. Eu sofri tanto na quarta-feira. Não tem problema, não. Mas molha o caderno. Vamos embora. O caderno está tudo molhado já, está até pesado. Bem, então, ligada, você começa a verificar porque que o analisante te escolheu, né? Que você vê qual a posição que ele se coloca em relação a você, né? Isso é muito importante. Mas é importante, aquilo que eu já falei em outras aulas, né? Você só tem notícia de si a partir de um outro. Quer dizer, é preciso que o analista dê essa notícia, né? É preciso que ele devolva isso, né? Sei lá, sugerir, eu busquei você porque, sei lá, você parece que lida muito bem com isso, isso e isso. Aí eu falei, mas por que isso é tão importante para você? Né? Quer dizer, você pode questionar isso aí. Então, e para além disso, se trata também de uma posição sexuada, né? Quer dizer, ver como é que você lida com o outro sexo, né? Com a alteridade, com a diferença, né? Se o sujeito se incomoda, se o sujeito respeita essa diferença, se ele consegue ver para além dele, ou se continua vendo só pelo seu próprio viés, né?
Então, essa forma de interrogar a escolha de parceiros, ela é muito rica, né, para a condução das análises. Até porque só se fala disso, né? Nesses 40 e tantos anos de clínica, as pessoas só vêm para falar da questão amorosa, dificilmente falam de outra coisa. Então, quero dizer que a problemática do parceiro sintoma introduz qual é a problemática que o parceiro sintoma introduz na clínica, né? Que tipo de nó para você verificar que o sujeito inventou para lidar com a inexistência do outro sexo, né? Inexistência da relação sexual. E verificar não somente a lógica fálica, né? Porque geralmente ele fala a construção, né, que ele fez da significação fálica, quer dizer, isso que a gente chama primeira volta, né? Quer dizer, o primeiro momento, você verifica qual é a constituição que ele fez para lidar com a inexistência da relação sexual e se verificar nesse nó da fantasia, né? E eu vejo assim, né? Quer dizer, se o analista não devolve, fica devolvendo, isso que a Nieves acentuou muito, né? Quer dizer, mostrando, olha aqui, será que você continua nessa posição? Ou até continua, olha, né? Mas de qualquer forma, o sujeito possa se verificar e poder se ver que lugar que ele faz relação com o outro, né? Então, creio que é por isso que no Lacan, no seminário 22, olha, isso aqui é importante. Então, primeiro assim, o que se trata de destacar é introduzir a relação que o sujeito tem com o feminino, que eu já trabalhei na outra aula, que a singularidade tem a ver com o campo do feminino. Então, que está para além da lógica fálica, né? Quer dizer, esse campo do feminino está para além da lógica fálica, não é sem ela, mas é um para além, né? Então, creio que por isso que Lacan, no seminário 22, vai dizer que uma mulher é sintoma para o homem, porque às vezes eu vejo falando assim, a mulher significa um sintoma no homem, o homem é a devastação, porque é a mulher enquanto, né, esse campo do feminino, né, é um sintoma para o homem, quer dizer, ela pode nodular o sujeito de forma borromiana, né, ele pode corrigir um erro. E quando fala que o homem pode ser uma devastação, quer dizer, esse campo do fálico pode ser a devastação, que você fique levando porrada o tempo todo, só fica no campo da mesmice, né? De ficar no gozo fantasmático, aí, na fixidez da fantasia. Então, se trata aí do feminino na medida que impede o fechamento, quer dizer, o feminino impede o fechamento que seria você ficar no campo do fálico, né? Você não se como é que chama? Para sair daquela dureza, daquele nó de ferro, né? Poder fazer um nó mais flexível, né? Mais arejado. Frequentar um pouco mais o campo do não todo fálico para poder fazer um nó sintoma que inclua, fazer um nó sintoma que inclua o outro sexo, um outro tipo de alteridade. É nesse ponto que Lacan vai definir o sintoma como um ponto de interrogação, quer dizer, como é que o sujeito arranja essa solução, né? Quer dizer, que solução ele vai dar em determinado momento para lidar com esse campo, né, do outro sexo e da inexistência da relação sexual. Portanto, ali onde não há um significante da mulher, que não há complementariedade entre os sexos, então o sujeito vem se alojar o sintoma como uma existência que possibilita algum tipo de laço que vai estar caracterizado pela falha, pelo que não fecha, né? Porque o gozo fantasmático ele fica fechado, né? Fica ali, você tem que equivocar para se abrir, né? Para entrar o real para arejar aí. É nessa falha que uma mulher vem encarnar essa alteridade radical, a alteridade do outro corpo, do outro sexo, que não é capturável pela ordem simbólica. Quer dizer, então, pela via do significante, você não captura esse campo, né? Pela via da afetação do corpo, né? Quer dizer, esse corpo se afeta, né? Aquilo que para Freud aquilo não está inscrito como
representação, né? Os afetos estão fora. Então, pela via desses acontecimentos do corpo, o corpo dá algum sinal, então é aí sim que pode ser arejado esse campo. E é preciso que o analista esteja atento a isso, né? Quer dizer, qualquer manifestação do corpo tem que ser o principal do que a historinha, vamos buscar o significante, não sei o que lá. Tá, tudo bem, mas primeiro o corpo, depois você encadeia isso que está desencadeado, você vai colocar numa cadeia significante, vai escrever no discurso. Mas é preciso que você se aproprie das afetações do corpo. Indica justamente que Lacan está introduzindo a dimensão do sexo mais além do outro do significante. A dimensão do sintoma como enodamento, ele, quer dizer, ele pretende fazer o bom nó borromiano, né? Quer dizer, que é quando se faz esse nó a 4, né? Então, ele diz, é isso que ele vai chamar de... Porque eu achava assim, que o nó borromiano é o do neurótico, o nó da psicose, mas não se trata disso. Esse livro, que inclusive ilustrou bem esse livro que a Paola me indicou, mostrando que o enodamento borromiano que é o que vai possibilitar incluir o sintoma aí. Então, no ano seguinte, seminário 23, o sintoma, Lacan propõe de forma mais... Gente, são 7h16. Bem, eu acho que eu vou pular aqui, né? A clínica borromiana vai nos propor muito mais combinatórias clínicas, entendeu? É uma ampliação da clínica, né? Porque a clínica das estruturas clínicas, não que... porque ela pode... Essas formas de lidar com nós se aplicam a todas, tanto a neurose, quanto a psicose, quanto a perversão. Se trata de você manejar aí o nó do sujeito, né? Então, o que se pretende, de fato, é que os nós possam mudar, né? Que a gente possa fazer, que nós possamos mudar, né? Quer dizer, os nós, nossos nós também fiquem nós mais flexíveis, né? Que a gente possa fazer um bom nó, uma invenção para possibilitar uma variação, uma varieté, né? Que o Lacan fala, uma margem maior para libertar-se da fixidez fantasmática, dar um pouco mais de liberdade para o sujeito. É isso aí, gente. E o caderno ficou encharcado. Gente, eu passei muito da hora aqui, mas queria que quem muito quiser perguntar bom, alguma Luísa. coisa. Muito bom. Eu só queria pensar um pouquinho dessa constituição do sujeito, quer dizer, é alguém que chega numa análise também como um bebê que chega ao mundo e ele é amparado por essa mãe que lhe dá esse amor, né? Então, ela o toma como seu, dando-lhe o amor, e, por isso, ele se reforça aí. E talvez na análise, né, eu acho que essa transferência talvez tenha essa mesma nuance, né, de como o sujeito vem ao mundo e se constitui como indivíduo e tal. Na análise, eu acho que também tem esse ponto, né, como Freud dizia no Mal-Estar da Civilização, que esse indivíduo também, quando entra em análise, é como se ele percorresse todo o processo civilizatório, né? Tem uma questão ali. E eu penso que esse amor que você fala, né, esse amor de transferência, é esse embalar esse sujeito que está fragmentado, que está com dores, né, que está realmente está despedaçado de alguma forma, para que ele possa se constituir. Pois mas você fala que ele recebeu amor, nem sempre ele recebe amor. E, às vezes, né, por isso que tem o protocolo da Marie Christine para você observar bebês, né? Eu tive essa possibilidade de ver essa clínica, né? Que você vê aquela mãe que empresta o narcisismo, né? Que aí a sua majestade, o bebê, fica com fantasma bem, né? Isso é muito bom, porque o sujeito lida muito bem com a vida, né? Pode vir real que eu lido bem, sou super forte, sou fodão, eu sei de tudo, né? Então é ótimo. Tem o narcisismo preservado. Isso também não é sem consequência, porque às vezes
você fica invejando, mas isso também tem efeitos no laço, porque esse sujeito também tem um narcisismo duro, isso tem efeitos na forma de enlaçamento, isso faz diferença, né, na vida amorosa, na vida com os outrinhos, porque às vezes a gente fica idealizando, né, ficava imaginando, quando é que eu vou falar Mas bonito? eu tô dizendo, talvez Pois eu é, estou querendo dizer eu sei, mas aí que eu ia dizer... encena, né? Encena Sim. esse ponto também se encena no set analítico. Isso. E aí, por exemplo, o que eu falo, né? Tem pacientes que você tem que castrar, né? Eu não acredito que você se acha tanto assim, né? Quer dizer, e tem outros, né, que se acham demais e que com isso, né, não consegue fazer laço. É lógico que você não faz isso, você não faz laço. Você fala assim, tá, você entrou falando isso, e aí, que efeitos você causou com esse tipo de fala tão impositiva, né? E por outro lado, aqueles sujeitos que tiveram né, que não tiveram esse empréstimo, que foram aquelas mães, às vezes, muito amorosas, mas que pegavam o seu filho como se fosse um prolongamento de si, e às vezes por excesso, né, e ficou ali, ele é meu, entendeu? Então, isso também, então, quer dizer, tanto o excesso quanto falta, quer dizer, o que se pretende é que cada um né, vai constituir esse primeiro nó aí, né? Espera-se os que não constituem, né, que fica esse grande outro não se introduz, por isso que tem que ter uma construção, um tempo de construção do grande outro, né, desse espelho plano, né? Você vê, existe um momento que o sujeito ainda é o outro, né? Está lá olhando por trás do espelho, né, Paula? Tão bonitinho vendo ali. Entendeu? Eu entendi, Gilceia, que é exatamente isso que a gente reedita nesse nó, que a gente constitui essa fantasia infantil, né? Quer dizer, esse amor narcísico, ele é a forma de amar de repetição nossa. Quer dizer, o que se trata é tentar equivocar isso para se amar de outras formas, inventar novas formas de amar. Obrigada, Lígia. Obrigada a você, José, sempre. E aí, alguém mais quer? Lígia, Sim. e é interessante isso que você falou, né, de novas formas de amar, não de amor, né, no sentido corriqueiro, né, porque é através da transferência que isso se dá, não é através de um amor, né, entre duas pessoas, né, assim, tentando formar a cara metade, etc. e tal, né, mas no sentido de que na medida em que o analista se empresta, né, possibilita essa nova construção, porque para que algo novo surja, é preciso deixar o velho ir embora, né? É preciso que nem a criança, né? A criança pequenininha, né? Que dá tchau para o cocôzinho antes de dar descarga, mas assim, vai embora, né? E eu acho que o analista, eu estou falando assim de uma forma sem elaboração, mas, né, o que está me vindo, no sentido é esse. O analista é aquele que propicia ao analisando, né, essa coisa de dizer tchau e dar descarga, vai embora. Pois né? Porque o novo tem que surgir de coisas que caíram. Né? E para que você vá para a vida real e possa se utilizar disso, entendeu? Sim, porque senão, para que serve a análise? Né? Quer dizer, saber, olha, eu de novo ficando nessa posição, quer dizer, podendo respeitar um pouco mais a diferença, poder ver o outro para além de si, né? Não ficar querendo sempre que o outro atenda às suas demandas, né? Ver que você não está considerando o outro. Então, isso faz com que os laços sejam mais eficazes, né? E possibilita a duração deles. E se experimentar de outras formas. E se experimentar de outras formas, exatamente. Porque se é um analista que não se empresta, ou que às vezes até faça um elogio, porque somos seres humanos, né? A gente precisa de ouvir coisas que nos fazem se sentir bem, se sentir enodados novamente, para que a gente possa ressurgir, né? E quem mexe com plantas vê muito isso, né? Um exemplo bem prático é a grama, né? Quando não chove, ela
parece que morreu, né? E aí a primeira chuvinha ela ressurge, né? Nossa, então, bem assim, bem legal esse exemplo, né? Porque é exatamente isso. Você vê o ponto de desejo, não é um elogio qualquer. não, É um ponto onde o sujeito se mostrou desejante, se mostrou vivo, deu quer dizer, um verdinho surgiu ali, e você fala, epa, olha que lindo, né? Você é bom nisso, entendeu? Olha que ponto de vida, você fala em morte o tempo todo, mas olha aqui, né? Vamos supor, você está pensando em morrer, vamos supor que o sujeito seja fudido mesmo, falando que só quer morrer, aí fala assim, tá bom, como é que você pensa em morrer? Ah, eu penso que vai chegar alguém e vai me salvar. Ah, então não tem só morte aí, tem ponto de vida. Então você, ao perguntar, entendeu? Você consegue ver esse verdinho aí da grama que você fala, é muito bonito isso. Inclusive, por que ano que vem eu vou tentar, já estou relançando, né, meu seminário para trabalhar a questão do xixi, do riso, porque é o ponto de conexão com a vida, né? sim. Porque diante desse trauma que a gente está vivendo, né? Hoje eu recebi até um documento, até mandei para você, da OPAS, né? Mostrando o estrago que essa pandemia está fazendo em termos de saúde mental, né? Então, eu vejo e você vê que o riso, ele conecta esse ponto infantil também equivocando, entendeu? Também equivocando. Então, é um ponto de vida. A gente E tá falando às vezes é uma chuvinha boba, né? Assim, Pois é, um elogiozinho, né? uma coisa boba, né? Assim, que Gente, eu adorei esse exemplo que você trouxe da grama. Muito bom, né? É muito bom isso, porque é de fato onde a gente consegue uma chuvinha boba, é isso que você falou, né? Dá uma vitalidade ali que surpreende, né? Eu gostei disso quando você falou do nó mais arejado, né? Assim, essa coisa, eu gostei muito disso. Muito bom. O real areja, né? E esse se a real gente deixar, corpo, né? O real do corpo. Seria o real do corpo, né, Lígia? Esse real o que dá sinal, né? O real é o corpo dando sinal, os afetos, né? Uhum. Você falou sobre a questão da queda do objeto A, alguma coisa assim? Eu não consegui porque eu fiquei vendo, né? O objeto A foi a grande invenção do Lacan, né? Para poder botar esse campo, né? Trazer a falta com muito, né? Com muito vigor, né? Para introduzir esse campo que não se fecha, né? Mas depois ele vai, que eu falo, quando ele começa a se utilizar, e ele fala exatamente no seminário 21, eu vou me utilizar do nó por conta dos males do amor. O amor perdeu, ele saiu do lugar, ele entrou o amor no campo do simbólico inventa o masoquismo, o sofrimento. Sim. Então ele fala, se trata do analista corrigir esse rumo. Entendeu? Ele só pode corrigir se colocando numa posição que o sujeito possa sair do masoquismo, né? Não porque essa questão questão do amor cristão que se torna simbólica, porque tem uma experiência ali, né? Essa experiência de Cristo ali, de uma dor, de uma morte, é uma experiência e que se perpetua o tempo todo, né? Nesse sacrifício. Além de sacrificial, mas o Lacan fala que o principal é entrar no universal. Entendeu? Tá. Porque todas as nações têm um único, né? Tem um Deus para cada nação, então tem singularidade. Você tem um campo da sua cultura, da singularidade da sua cultura, né? Um Deus para isso, um Deus para aquilo. Na hora que bota um Deus para todos, inclusive isso, ele diz que isso dá margem para a ciência também surgir, porque é o campo do universal. E esse campo do universal nos retira da nossa singularidade. Nossa, muito legal isso, porque a partir do monoteísmo, né, perde-se todas as crenças politeístas, né, desse ponto que cada um criava o seu próprio Deus. Isso. Muito bom. Cada cultura, cada um, né, isso é importante. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu tenho um comentário a fazer. Então fala, já vou.
Eu acho que aquela moça que fez a pergunta que mexeu comigo não está aqui hoje. A Líria, né? Eu acho que Líria não está aqui hoje, não, também não. Que foi importante para a nossa conversa posterior, né? Uhum. Mas eu estava pensando numa questão assim, de fora da análise para dentro da análise e retornar para fora da análise. No sentido, fora seria o encontro amoroso, né? E esse efeito que esse encontro amoroso teria vamos dizer, no avanço de uma análise, né? Aí eu estava pensando esses efeitos de escrever, né? Os efeitos da escrita, né? Das cartas, né? E eu vou ler um fragmento aqui do que eu desenvolvi, né? Que tem a ver com isso, com escrever e os efeitos que tem no encontro, no desencontro e na análise, né? Aí eu falo assim, onde o nome dela aparece enquanto um lugar, um endereço, um destino, havia uma figura permanente de sim, o sim de uma inconsistência, de um corpo inconsistente, maldito. Ela traz o não enquanto borda, limite, inscrição de um signo fálico, o não que nos impossibilita, né? O todo e o tudo. Mas não impossibilita a escrita se fazer em mim essa inscrição e fazer minha análise avançar. Essa inscrição que eu falo é uma inscrição, assim, vamos dizer, de um nó, por exemplo, de um nó. E avançar é uma questão de fé, dizer, fazer minha análise avançar. Porque eu não sei dizer se ou quando ou até quanto isso ocorria, mas acreditava que sim. Escrito o nome dela, a demanda pela palavra foi deixando a cena, perde sua força de urgência e é autorizado um abandono, e vivenciar uma forma de luto. Contudo, não deixa de ser costurado, por isso que me fazia escrever a ela mesmo quando não enviado. E quando aponto uma interpretação da minha análise, sair da demanda pela palavra, fazendo uso da palavra que parece uma invenção, julgo de tal forma. Isso aqui é algo que eu escrevi, né? E o que eu estou querendo dizer voltando ao tema do amor, né? Pensando na questão de sair da contingência, do encontro contingente apenas, para ir ao encontro passar por necessário, né? Esse passar por necessário é alguma coisa que se inscreveu e você literalmente usou a escrita, né? Porque a gente fala escrever um nó, né? Isso que sim, para quem não sabe, o Jesus Santiago, ele deu uma aula essa semana na Escola Brasileira, foi muito interessante, que ele fala assim, né? O amor real supõe esse movimento do contingente ao necessário. É a passagem do para de não se escrever, que é próprio do contingente, ao não para de se escrever. Essa passagem seria a questão do, vamos dizer assim, reinventar o amor cotidianamente, né? Isso está tudo no Seminário 21, né? Lacan, no Seminário 21. Eu não tive acesso ao Seminário 21 ainda, né? Porque é um seminário importantíssimo, porque você começa a ver, né? No Seminário 20, ele começa a trabalhar com os barbantes, no Seminário 21, ele fala por que ele vai usar o nó borromeano, né? Sim, então, sim, é isso que é importante. Mas é importante, né, Djavan, que eu acho que você trouxe, que mostrando que o encontro amoroso é o que mais provoca o real, né? Vamos supor. Por isso que o Bicho-Han, lá em Camila, o Bicho-Han, que eu falo rápido, fala que diante do negativo, quer dizer, diante do real, você pula fora, né? Mas é o que traz de mais desencontro, que traz mais de falha, e esse real, por isso que se traz, e tem que se fazer muito bom uso disso, porque o sujeito só fala disso, e tem que falar mesmo disso, vamos conversar sobre isso, vamos falar. Tive briga, me fala o que você acha que provocou a briga, me explica, me detalha isso, entendeu? Quer dizer, você aprende muito com esse real que vem, né, da vida amorosa, e que se espera que o sujeito também, com essa aprendizagem, né, porque às vezes, num determinado momento, ele reage, né, de uma forma
ainda fantasmática, mas depois ele pode retomar de uma outra forma, porque consegue se verificar na cena, nem que seja um só depois, né? Mas é isso aí, eu acho que o que está importante é que ele fala que ele inventa esse nó volumoso, que é esse nó que introduz a alteridade, né? Que possibilita... Isso que eu ia te perguntar, por que você usou o volumoso? Não foi Lacan você, que usa. Não, é Lacan que usa isso. Porque ele por começa... que ele usou o volumoso? Porque ele, no início, ele pega assim, vamos fazer um nó borromiano com cubo. Ele pega os cubos. Ele fala assim, a gente pensa que a gente vê em 3 dimensões, a gente não vê em 3 dimensões. A nossa vista que faz essa ilusão. Então, a gente continua vendo só na dimensão, vamos supor, na planificação, né, de ver só por esse viés. Por isso que ele fala volume, dá relevo, né? Ver para além de si, ver o diferente. Sim, entendeu? Por isso que ele usa volumoso nesse sentido. Beleza. Muito Lígia, bom. Amor e invenção. Fala. Lígia, boa noite, querida. Maravilhoso ouvir você sempre. Você falou sobre uma autora, até mostrou o livro, mas na hora a minha conexão caiu, eu não consegui ver. Queria que você repetisse, por gentileza, quem foi. Um dos livros dela aqui, a maioria, né, tem poucos, tem acho que só 1 ou 2 traduzidos, mas que é de um seminário que ela deu na Bahia, mas a maioria está em espanhol. E ela vende tudo em dólar, mas é um livro que vale a pena. É Nieves Soria da Funchal. Nossa! Como é que escreve isso? Nieves Soria, Soria, né? S-O-R-I-A. Esse da Funchal. Eu não sei se é assim que fala, mas é como escreve. Como que é o nome do livro? Que aí depois fica mais fácil. Não, tem vários dela. Esse aqui é Nós de Análise, tem Nós do Amor, tem RSI, tem inúmeros. Tem um livro que é precioso, que ela vai falar das neuroses é ótima, nem neurose, nem psicose. Eu postei no chat aqui para você dar uma olhada. Obrigada! Obrigada. Mas eu gostaria de concluir a minha fala, porque não consegui concluir. Então fala. Porque você não vem falar sobre as cartas de amor, eu convidei ele agora, na última aula, tem que falar um pouquinho da carta de amor. Não, é que eu estava tentando elaborar da importância do dizer. Sim. Do de dizer, do endereçar, né? E vamos dizer assim, dessa posição que nos coloca o dizer e da recusa, né? Que às vezes nos afasta de dizer ao outro, né? Aí, continuando essa aula que eu vi essa semana, né? Entre os debates lá que tiveram, né? Uma das pessoas falou que no seminário 21, inclusive mesmo, fala assim, que o Lacan diz que o amor é um dizer. Aí ela apontou que do dizer ao escrito... Dizer enquanto acontecimento. Então, ela fala assim, o dizer verdadeiro é aquilo que pode se escrever, né? O que eu estava pensando sobre o dizer e sobre o escrever, né? Quer ver um exemplo? Estou te interrompendo, fala. Não, é porque senão você está trazendo os Jesus aqui e a gente tem que ver o Lacan. O Jesus é muito bom, né? Não, ele está repetindo o Lacan, né? Eu estou falando que eu não tive acesso ao Lacan. Mas é isso que você trouxe, é tão importante, esse dizer acontecimentos, é o dizer que faz nó. Por quê? Porque o corpo afeta, né? Eu já dei esse exemplo, o exemplo que está no seminário do RSI. O sujeito acorda, né? Algum ponto do pesadelo acordou, o corpo deu sinal. Se o sujeito, né, ele pergunta, o que é isso? O que me fez acordar? Quer dizer, na medida que ele se pergunta, ele está se utilizando dessa manifestação do real do corpo, e se ele consegue, né, estabelecer e colocar isso num discurso, isso aquilo que fez acordar, principalmente o pesadelo, ele clama por uma palavra, entendeu? Então, se você pode acordar, ter o pesadelo, ai, que horror, não sei o que lá, sai embora e não faz nada com isso. Aí, você joga fora. Então, isso é uma forma de você se utilizar, né, de um dizer
de um acontecimento que se transforma, você escreve o nó, né? Você articula no discurso, isso tem uma escritura aí. Ou então, quando eu falo essa coisa do analista se perguntar muito, né? Quando ele fala assim, o sujeito conta uma história, o sujeito e o analista fala, você me falou isso. Quando o sujeito devolve para o... Quer dizer, o dito do analisando, quando você devolve de forma enigmatizada, você fala, o que você quis dizer com isso? Por que você escolheu isso? Você enigmatiza o dito e isso pode se transformar num dizer. Entendeu? Acontecimento. Quer dizer, isso que o sujeito estava falando, né, sem se afetar, quando você devolve, já vem de um outro, ele tem notícia do que ele está falando, isso pode afetá-lo. E aí sim, o dito pode se transformar num dizer, né, a partir da afetação. Javan, desculpa te interromper, porque está tão tarde e realmente o que ele está mostrando aqui, eu tinha convidado para ele falar das cartas de amor, mas a faculdade tomou ele demais, né? Ele não pôde... mas é a última aula do ano, você pode estender um pouquinho, né? É a última aula, né? Daqui só em março. Você já entrou de férias, aí já acabou, eu tenho que entrar de férias. Mas eu já estou trabalhando para o seminário ano que vem, já estou fazendo cartel, formando cartel, para trabalhar. Vamos rir muito para poder lidar com a pandemia que traz novas tragédias vindo por aí, né? Ele vai criar que cartel? Convite, Lígia? Cartel sobre X. Para falar das cartas? Como? Ele não aceitou seu convite para falar das cartas? Não, ele ficou postergando. Aí, ó, deixa para ano que vem. Mas a palavra dele, para mim, tem uma importância enorme. Ele sabe disso e ele também reverbera isso na faculdade, os colegas falam disso dele, ele tem uma leitura e ele está se formando em psicologia, nós temos que comemorar, né? Também quero escutar ele falar das cartas. Mas aí ele tem que... só para rapidinho concluir mesmo, que eu tava, essa questão do dizer, até pegando esse gancho aí da conclusão da faculdade, né? E na orientação o professor falou isso, né? Onde você aprendeu a escrever, né? Mais ou menos assim, eu falei, você escrevendo cartas. Eu falei isso timidamente, né? Mas eu acho que essa, vamos dizer assim, eu acho que é o que te sustenta, vamos dizer assim, é o escrever. Eu acho que o amor só se sustenta a partir desse que é dito, daquilo que é escrito, né? E é endereçado ou não. É endereçado ou não. É enviado ou não. É sempre endereçado, né? Enviado ou não. Né? Acho que é aí que sustenta. Inclusive, reverbera na análise pessoal, né? E pode voltar nos encontros. Assim, é verdade, verdade. Vamos dizer assim, de uma forma mais constituída, né? Você reverbera na análise, volta no encontro, aí vai para a análise, vai para o encontro, vai para o desencontro. Pois mas é justamente o que mais acorda a gente, né? Os encontros amorosos. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso, que o efeito desse encontro e desencontro vai aparecer na análise muito mais que a análise em si. Que aquilo que fora da análise, ali vai te acordar mais ainda, né? E na análise você constitui, faz as suas amarrações e volta para se encontrar e se desencontrar de novo. É verdade. E a questão da escrita, eu já trabalhei 1 ano, né? A escrita do corpo, né? Que escrita é essa? Isso é muito importante. Aí, alguém mais quer falar alguma coisa? O Djavan falou sobre se encontrar e desencontrar. Quem é? Inês? Quem é que está falando aí? Sim, não era eu, mas pode... Camila, primeiro. Vai, Camila. Não, é que o Djavan ficou falando nesse ponto de encontrar e desencontrar. Aí eu lembrei que você tinha falado no começo sobre o analisando, foi se perdendo. E aí ficou para mim, ele se perdeu até a hora que ele... Assim, o fato de chegar numa sala e começar uma análise, enfim, já aponta para uma busca de lugar. E o quanto é importante nessa busca, nesse momento dessa busca, quem está ocupando esse lugar de analista, né, essa função, quem se colocou disponível para essa função, dispôs a isso,
conseguir sustentar esse lugar de encontrar quem estava se perdendo, né? Quem foi se perdendo com o tempo. Para não chegar num ponto que a pessoa já chega perdida e cai num desamparo, né? E me lembrou, inclusive, aquele estereótipo que tem no analista, que a gente vê daquela pessoa que fica muda, que não fala nada, que é como se fosse uma parede, assim, né? Algo em branco ali, um muro. E para um ponto de um contrário, né? Assim, e claro que não precisa ser uma relação, não é uma relação de amizade, mas algo ali tem saber a necessidade desse amor de transferência, né? Assim, que sem ele não se dá uma análise, né? Não se sustenta. E como que o Lacan fez isso, né? Assim, quando a gente vê os testemunhos de análise do Lacan, analisando os dele, como que vão trazendo, né, esses pontos, assim, em que eu até mandei para a Paola uma vez, que a Beth Milan fala que o Lacan viu ela na rua, ele estava passando de carro, ela tinha sumido das sessões, e ele para o carro, vai até ela e se comunica com ela, faz essa busca ali, né, se coloca nesse lugar. E outras coisas, assim, que ela vai narrando. E quando ele imitou a voz da mãe dela? Dela, aham. Foi uma coisa, ele fez a voz imitando que era a mãe dela, ligou para a casa dela dizendo que era a mãe dela com a voz todo dia, tentando imitar. Quer dizer, você repara, é isso que fala para afetar, é o analista que afeta, né? Quer dizer, se o analista... Esse silêncio é não responder, é perguntar sempre. Você fez isso, e aí? Que efeito você teve com essa ação sua? Entendeu? Que você fala, mas demonstra interesse em alguma coisa, assim. E para que o sujeito tenha vontade de falar, porque senão fica múmia. Por isso que o dia que a gente está morto, a gente tem que ficar vivo e a gente não consegue conduzir, né? É verdade. Obrigada, Alice. Obrigada a você, Camila. Inês, fala, Inês, agora. Então, achei bem interessante quando você diz, nesse momento, está concluindo o seminário no ponto desse amor-repetição, né? E poder enlaçar a partir do próximo ano isso também que é do amor-invenção, né? Sim. Daquele ponto anterior, onde você estava trabalhando a questão do xiste, e quando você cita esse artigo que você recebeu em relação à saúde mental, eu também recebi. Sim. É um artigo que faz uma referência à OPAS, né? A Organização Pan-Americana, né? De Saúde, e que já lá na década de 90, início do ano 2000, já sinalizava que em 2020, eu lembro disso, essa foi uma informação na época veiculada dentro de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde, de que em 2020 a Organização Mundial de Saúde sinalizava que o grande problema de saúde da população mundial seria a depressão. Claro que ali ninguém ia adivinhar que teria uma pandemia, né? Mas, assim, e ali eu acho que tinha em vista todas as situações em relação às mudanças, né? Isso que é do ponto de verticalidade e que agora você tem as sociedades com as relações horizontais nesse tempo atual muito mais instaladas, né? E que muda muitas coisas, né? Então, bem legal, assim, fiquei animada já por conta dessa coisa de resgatar isso pela via do humor, né? Por conta desse viés, da possibilidade disso que tem do criativo, né? Quando nesse humor tem a equivocação, né? Você tem um equívoco que provoca e que abre um pouco para as várias possibilidades, né? Sem fechar, mas resgatando um pouco o que cada um vai poder construir, né? Um pouco como o Fênix, né? Já que a gente está falando aí
nesse atravessamento de pandemia, nessa coisa que esse artigo vai falar da questão da saúde mental e da pandemia, desse comprometimento, considerando as perdas, considerando perdas de várias ordens, né? Pessoas que perderam não só pessoas queridas, mas empregos e situações várias, né? A vida meio que de cabeça para baixo para muitos, né? E o que você pode, como Fênix, né? Constituir com as cinzas. E aí eu fiquei pensando, o que se faz com as cinzas? Que tal um desenho? Né? Eu gosto de desenhar e fiquei pensando um pouco nessas cinzas que você faz um desenho. Algo do novo, né? Que cada um vai poder criar, inventar a partir daí, né? É verdade. Então, assim, fiquei animada aí com os próximos encontros. Pois é, vamos lá. Relançando. Alguém mais? A gente pode interromper, já são quase 8 horas, gente, estendemos, eu agradeço muito, né? Ano que vem nós estamos daí para relançar e tratar dessa questão, desse trauma que nós estamos vivendo, pandêmico, né? Que não vai, pelo jeito, não vai acabar tão cedo. Temos que aprender a viver com esse horror, né? A morte o tempo todo. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Te agradeço demais a vocês, as que estão sempre aqui comigo. Muito obrigada mesmo. Bom Natal e muito obrigada. Boas novas para todas. Beijo. Obrigada, Obrigada. Tudo de bom para todos e todas. Obrigada para todos. Pois é. Até mais. Tchau. Tchau.